E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Para o vídeo de hoje eu tive que pesquisar bastante o assunto, porque é muito pouco falado no Brasil e é um crime que aconteceu já há um tempo atrás. Então se você se interessou pelo assunto e ficou curioso, fica ligado que eu te conto aqui. Maria Ridulph nasceu em 12 de março de 1950 e era filha de Michael e Frances Ridulph. A família morava na cidade de Sycamore, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Maria era a caçula da família e tinha duas irmãs e um irmão mais velhos. Sycamore era uma cidade muito pequenininha e era praticamente cercada por fazendas. Michael, o pai de Maria, ele trabalhava em uma das poucas fábricas que tinha na cidade. E a mãe de Maria, Frances, era dona de casa. De acordo com a mãe de Maria, a menina era muito nervosa, ali, inquieta, agitada. Só que ela era uma menina muito estudiosa, uma excelente filha. Ela era esperta, inteligente. E foram por esses motivos que os pais de Maria custaram a acreditar no que viria a acontecer com a menina mais pra frente. Em 3 de dezembro de 1957, a Maria já tinha ali 7 anos de idade. E naquele dia tinha começado a nevar. Então a Maria implorou para sua mãe para que pudesse sair para brincar com sua melhor amiga, Kate Sigman, de 8 anos de idade. E Maria insistiu tanto para ir brincar que a mãe dela acabou permitindo, no entanto que fosse após o jantar. Naquela época era muito comum as crianças saírem para brincar ali de noite, de tardezinha, porque as pessoas não viam perigo na rua. As pessoas até dormiam com as janelas e portas abertas porque realmente não viam perigo naquela época. No entanto, que a Maria e a Kate foram brincar, era mais ou menos ali 18 horas, né, de tardezinha, já estava escurecendo. E a mãe de Maria permitiu que elas fossem brincar na rua, no entanto que não fossem muito longe de casa. As meninas realmente estavam brincando ali muito perto da casa de Maria e elas brincavam de um jogo chamado Desvie dos Carros. Era uma das brincadeiras favoritas das duas, onde elas se escondiam atrás de árvores e postes antes que a luz do carro pudesse tocar nelas. Foi no meio ali da brincadeira das meninas que um homem se aproximou das duas, dizendo se chamar Johnny, que tinha 24 anos e que era casado. Provavelmente para ganhar a confiança das meninas, ele veio dizendo que era casado e perguntou para as duas se elas gostavam de brincar com bonecas. Johnny perguntou se Maria tinha alguma boneca para mostrar para ele, então a menina foi até sua casa, pegou sua boneca favorita e voltou correndo para a rua para mostrar a boneca para o homem. Assim que Maria voltou para a rua, o homem perguntou se ela gostava de brincar montada nas costas, então colocou Maria nos ombros e começou a galopar com ela ali pela rua. Ele não estava satisfeito e também queria conquistar a confiança da Kate, e perguntou para ela se ela também gostaria de andar montada em suas costas. Só que a Kate não era tão receptiva quanto Maria, ela era um pouquinho mais retraída e falou para o homem que não queria brincar. Aí o homem continuou a brincar ali com Maria nas suas costas e nesse tempo a Kate reclamou que estava sentindo muito frio em suas mãos. Então Kate disse que iria até sua casa pegar um par de luvas e quando ela voltou para a rua, Maria e Johnny não estavam mais lá. Kate foi até a casa dos pais de Maria e disse para eles que não estava conseguindo achar sua amiga em lugar algum. Os Ridulph mandaram seu filho de 11 anos procurar por Maria. O menino procura sua irmã ali por toda a vizinhança e depois de quase uma hora ele volta para casa e diz para os seus pais que não conseguiu encontrar a irmã mais nova. Nisso os Ridulph começaram a se preocupar e chamaram a polícia para ir atrás de Maria. Em poucas horas toda a vizinhança e a polícia já estavam envolvidos no caso, procurando a menina ali nos bairros vizinhos, nos becos, no mato. Aí a polícia local fez um interrogatório com Kate porque ela era a única testemunha do que tinha acontecido. Kate descreveu o homem como tendo 20 e poucos anos e sendo alto, magro, com a pele clara e cabelos loiros ondulados, o queixo comprido e fino e tendo uma falha entre os dentes. E naquela noite o homem estava usando um suéter colorido. A polícia colocou Kate sob custódia preventiva porque eles tinham medo que o sequestrador pudesse voltar e querer fazer alguma coisa contra a menina. No final de dezembro de 1957, Kate foi levada para o gabinete do xerife do condado de Dane, Madison, em Wisconsin, para ver uma lista de possíveis suspeitos do caso. Ela identificou um homem chamado Thomas Joseph Rivard, descrito na documentação do FBI como um homem de 35 anos e com os cabelos loiros escuros. Porém, no dia do sequestro, Rivard tinha um álibi. Ele estava em um presídio na hora em que aconteceu o desaparecimento de Maria. Sem contar que Rivard tinha 35 anos, então não batia ali com a descrição inicial de Kate. Ele também tinha o cabelo e o tom de pele um pouco mais escuros do que ela descreveu e
não tinha falha entre os dentes. Aí o tempo foi passando e não descobriam nada sobre o caso, e naquela época a cidade era considerada um lugar seguro, então não era normal o desaparecimento de crianças. As notícias do caso de Maria foram tão longe que chegaram até a presidência dos Estados Unidos. O desaparecimento de Maria recebeu cobertura da imprensa nacional e tanto o presidente da época, Dwight Eisenhower, quanto o diretor do FBI, Edgar Hoover, se interessaram pelo caso. O FBI, junto com a polícia local, continuaram investigando várias pessoas na região, alguns criminosos que eram conhecidos ali na área, e interrogaram várias pessoas sobre o que pudesse ter acontecido. Nada se esclarecia, eles ainda não tinham encontrado nenhuma pista sobre o caso. Os pais de Maria foram a alguns programas de televisão na época, implorando para que sua filha voltasse viva para casa, voltasse sã e salva, e pedindo para que as pessoas ajudassem a encontrar a menina. Em 26 de abril de 1958, quase 5 meses aí depois que a Maria desapareceu, na cidade de Woodbine, que era vizinha de Sycamore, um casal de turistas entrou numa mata fechada ali para buscar cogumelos. Quando eles foram procurar embaixo de um tronco velho que estava caído ali no meio da mata, eles encontraram os restos mortais de uma criança pequena, usando apenas uma camiseta e um par de meias. A decomposição do corpo indicava que ele já estava ali há bastante tempo, alguns meses, e o corpo foi identificado como sendo de Maria Ridulph, de acordo com a sua arcada dentária, uma mecha de cabelo, e os pais dela identificaram a camiseta e o par de meias que ela estava usando no dia em que ela desapareceu. O restante das roupas de Maria, como casaco, calça, o par de sapatos e até mesmo as roupas íntimas, não foram encontrados. Nenhuma foto foi tirada da cena do crime, embora algumas fotos tenham sido tiradas da localização em si, mas sem mostrar o corpo da menina, porque o legista James Furlong, que estava avaliando o caso na época, não queria que as fotos do corpo de uma criança vazassem para os jornais e para a imprensa. Como o caso não saiu de dentro do estado de Illinois, o FBI resolveu se retirar e deixou a polícia local investigando o que tinha acontecido. A autópsia inicial não conseguiu identificar a causa da morte devido ao estado de decomposição, até porque o corpo da menina já estava ali na mata há uns 5 meses praticamente, e os métodos utilizados na época também não eram muito avançados, então eles não conseguiram descobrir a causa da morte da menina. Só que um antropólogo forense resolveu fazer uma outra autópsia 50 anos depois, até porque o caso ainda intriga muita gente, e ele determinou que Maria provavelmente havia sido esfaqueada várias vezes na região da garganta. Dos dias em que Maria desapareceu até o dia em que ela foi encontrada, a polícia não tinha nenhuma pista do assassino, e uns dias depois do corpo da menina ser encontrado, a polícia recebeu um telefonema anônimo dizendo que um homem chamado John Tesser tinha sido visto com Maria no dia que ela desapareceu. A polícia foi até a casa de John Tesser para investigar o que tinha acontecido, só que novamente o suspeito tinha um álibi. John Tesser e seus pais afirmaram que naquele dia John tinha ido até Chicago para se alistar para as forças aéreas e que no horário do desaparecimento de Maria, John Tesser estava dentro do trem voltando para casa, sendo impossível ele ter cometido aquele crime. John Tesser foi descartado como suspeito do crime e depois disso a investigação começou a ser esquecida e ficar sem solução. Foi somente 37 anos depois que o caso do assassinato de Maria Ridulph voltou à tona, quando a mãe de John Tesser deixou escapar para Janet, que era a irmã de John, que ele que era o responsável pelo desaparecimento e pelo assassinato de Maria. Janet logo chamou a polícia, porém como o caso já era muito antigo, a polícia acabou não dando muita bola, demorou alguns dias para ir para o hospital, só que quando eles chegaram lá, a mãe de John Tesser já havia falecido. E mais uma vez o caso foi esquecido, foi deixado de lado. Só que 14 anos depois, no ano de 2008, Janet resolveu prestar um depoimento. A polícia de Sycamore reabriu as investigações do caso de Maria Ridulph. Eles revisaram tudo que foi coletado na época do crime e entrevistaram novamente várias pessoas que pudessem estar envolvidas. Eles chegaram até uma antiga namorada de John Tesser, lá da época da escola, que entregou para os policiais um item que poderia mudar todo o rumo da história. A polícia pediu para ela uma foto de John Tesser ali da época que aconteceu o crime. Ao vasculhar um depósito cheio de coisas antigas, ela encontrou um bilhete de trem com destino para Chicago que nunca havia sido utilizado. Uma passagem emitida pelo governo para que John Tesser pudesse viajar e fazer seus exames para as forças aéreas. Ela disse que John Tesser tinha entregue para ela o bilhete um dia antes do desaparecimento de Maria, portanto ele nunca tinha ido viajar naquela data. Ele mentiu para a polícia e os pais dele também mentiram, provavelmente
justamente para proteger o filho, porque ele batia certinho com a descrição de que a Kate tinha feito na época. A polícia conseguiu a foto com a antiga namorada de John e a foto foi levada para Kate Sigman. Kate já estava com 59 anos de idade, mas jamais poderia ter esquecido o rosto do homem que levou sua melhor amiga. E ao olhar a foto, ela reconheceu o rosto do homem. Os investigadores foram atrás de John Tesser, que já estava com 72 anos e morava em uma comunidade de aposentados em Seattle. John atuou nas forças aéreas e depois na polícia durante 13 anos, e aí ele se aposentou. Nesse tempo, ele mudou seu nome para Jack Daniel McCullough. John Tesser foi julgado e condenado pelo assassinato de Maria Ridulph. Porém, os advogados de John recorreram, dizendo que a condenação não foi baseada em evidências físicas e sim em meros boatos. Portanto, em abril de 2016, o juiz anulou a condenação de Tesser e ele foi solto. Após as evidências do caso serem revisadas mais centenas de vezes, foi declarado que John Tesser era inocente das acusações depois de passar 5 anos na cadeia. O caso Maria Ridulph, que foi assassinada brutalmente quando tinha apenas 7 anos de idade, continua sem solução até os dias de hoje. Eu não sei vocês, mas eu tenho minhas dúvidas quanto à inocência de John Tesser. Tudo indicava que foi realmente ele o assassino. Senão, qual seria o motivo dele ter mentido na época que ele foi viajar e os pais dele também terem mentido para a polícia? E esse bilhete de trem que apareceu aí vários anos depois, sem ter sido usado. E a descrição da Kate bateu certinho com a descrição de John Tesser. Mesmo depois de anos, a Kate conseguiu identificar ele a partir daquela foto antiga. Então realmente ficam as dúvidas. E vocês, o que acharam do John Tesser ter sido inocentado, mesmo depois de tantas evidências contra ele? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou do tema, deixa teu like no vídeo, que isso vai ajudar muito o canal. Se inscreve, porque vão ter muitos vídeos com esse tipo de tema e de assunto. E já ativa o sininho de notificação para a hora que a gente postar você não perder nada. Dá uma conferida nos outros vídeos, porque a gente já postou um monte de coisa legal aqui. Se você ficou comigo até aqui, eu te agradeço de coração e eu espero você no próximo vídeo.